Olá pessoal, eu sou o professor Jackson e a nossa aula de hoje é sobre produtos notáveis. Bem, no cálculo algébrico, alguns produtos são frequentes, como esse primeiro aqui, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, que é x mais y vezes x menos y. Aqui x e y são dois números quaisquer. O segundo produto que é bastante frequente é o quadrado da soma de dois termos, que é x mais y vezes x menos y. Isso aqui é igual a x mais y ao quadrado. O terceiro produto que vemos com bastante frequência é o quadrado da diferença de dois termos, que é x menos y vezes x menos y. Isso aqui é igual a x menos y ao quadrado. E, por serem frequentes na resolução de problemas, esses produtos são chamados de produtos notáveis. Porém, antes de estudar esses produtos, é importante lembrar algumas propriedades elementares das operações de adição e multiplicação da álgebra. Vamos considerar dois números reais, A e B. Aqui, esses números podem ser qualquer número real. A primeira propriedade que a gente tem que lembrar é a propriedade comutativa da adição, que diz que A mais B é igual a B mais A. Ou seja, se eu tenho dois números quaisquer, por exemplo, vamos supor que o A seja igual a 3 e o B seja igual a 5. O que essa primeira propriedade me diz? É que se eu pegar o primeiro e somar com o segundo, isso vai ser igual ao segundo somado com o primeiro. Ou seja, 3 mais 5 é igual a 5 mais 3. 3 mais 5 é 8 e 5 mais 3 também é 8. É por isso que essa propriedade é válida. Bom, e a segunda propriedade? A segunda propriedade é a propriedade associativa da adição, que é essa daqui. Ela diz que se eu pegar três números, A, B e C, podemos considerar A igual a 3, B igual a 5 e C igual a 2, por exemplo. Ela me diz que se eu pegar o primeiro número e somar com os outros dois, B mais C, nesse caso 5 mais 2, isso vai ser igual a que se eu somar o primeiro dos outros dois, o A e o B, 3 mais 5, mais o C, que nesse caso é 2. Bom, primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Esse 3 eu copio, 5 mais 2 dá 7, igual 3 mais 5 é 8, mais 2. 3 mais 7 dá 10, e 8 mais 2 dá 10. Aqui eu só estou mostrando com números que a propriedade é válida. Bom, e a outra propriedade que é bom a gente se lembrar é o elemento neutro da adição, que diz que 0 mais A é igual a 0, é igual a A. Ou seja, se eu pegar qualquer número, nesse caso estamos considerando A igual a 3, se eu somar ele com 0, o resultado é o próprio A. Outra propriedade é a propriedade comutativa da multiplicação, que diz que A vezes B é igual a B vezes A, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu pegar 3 vezes 5, isso é a mesma coisa que 5 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15, 5 vezes 3 também dá 15.
Uma outra propriedade é a associatividade da multiplicação, que diz que A vezes, abre parênteses, B vezes C é igual, abre parênteses, A vezes B, fecha parênteses, vezes C. Ou seja, considerando esses números aqui, eu tenho 3 vezes B vezes C, 5 vezes 2, que é igual a vezes B, 3 vezes 5, vezes 2. Resolvendo primeiro o que está dentro do parênteses, 5 vezes 2 dá 10. Igual 3 vezes 5, 15, vezes 2. 3 vezes 10 dá 30, 15 vezes 2 também dá 30. Portanto, a propriedade também é válida. Essa propriedade eu estou exemplificando com esses 3 números, 3, 5 e 2, mas elas valem para quaisquer números reais, tá? Quaisquer números reais que vocês escolherem, eu posso usar essa propriedade. Outra é o elemento neutro da multiplicação. Na multiplicação, o elemento neutro é 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a esse próprio número. Por exemplo, 1 vezes 3, 1 vezes A é igual a A. 1 vezes 3 é igual a 3. E a última propriedade é a propriedade distributiva da multiplicação, que diz que entre parênteses eu tenho dois números, A mais B vezes C, isso é igual a A vezes C mais B vezes C. Ou seja, se eu tenho 3 mais 5 vezes 2, isso é igual a 3 vezes 2 mais 5 vezes 2. 3 mais 5, 8. Vezes 2 igual 3 vezes 2 dá 6. Mais 5 vezes 2 dá 10. 8 vezes 2 dá 16. Igual 6 mais 10 dá 16. Portanto, verificamos que a propriedade também é válida. Aqui, essa propriedade distributiva, ela poderia também aparecer, essa última propriedade, ela poderia aparecer da seguinte forma. Ela poderia ser escrita assim também. C A mais B. Isso seria C vezes A mais C vezes B. Ela também poderia ser escrita dessa forma aqui. Bom, visto as propriedades, vamos falar sobre os produtos notáveis, sobre cada um deles. O primeiro que nós vamos ver é o quadrado da soma de dois termos, que é quando eu tenho dois números, x mais y elevado ao quadrado. Como é que nós vamos calcular isso aqui? Bom, primeiro, lembra da potenciação? Se eu tenho um número elevado ao quadrado, por exemplo, se eu tenho 3 elevado ao quadrado, o expoente me indica quantas vezes eu vou repetir minha base. Ou seja, 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. O expoente indica quantos fatores eu tenho no meu produto. Aqui eu tenho 2 fatores. Certo? Então, igual a esse exemplo aqui, aqui a minha base é x mais y. Aqui minha base era 3. Como o expoente é 2, eu vou repetir 2 vezes a minha base. Vou escrever x mais y 2 vezes. E agora, como é que eu faço para multiplicar isso?
Bom, eu vou pegar esse primeiro termo aqui, que é o x, e vou multiplicar ele por todos os termos que tem no outro parênteses. Esse x vai multiplicar o x do outro parênteses e o x também vai multiplicar o y do outro parênteses. Então vai ficar assim: x vezes x mais x vezes y. E agora o y, esse y aqui, vai multiplicar todos os termos que eu tenho no outro parênteses. Então vai ficar mais y vezes x mais y vezes y. Bom, isso é igual. Bom, x vezes x, lembre das propriedades das potências. Se eu tenho 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a base, que nesse caso é 2, e eu somo os expoentes. Então fica 2 elevado a 3 mais 2, que é igual a 2 elevado na quinta. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Bom, seguindo esse raciocínio, o expoente, quando ele não aparece, é 1. Então, o expoente aqui do x é 1. Então, x vezes x fica x elevado ao quadrado, porque somando os expoentes, 1 mais 1 dá 2. E aqui, x vezes y mais y vezes x. Mais x vezes y mais y vezes x. Esse y vezes x eu posso escrever como x vezes y. Lembre da propriedade comutativa da multiplicação que nós vimos. X vezes y é a mesma coisa que y vezes x. São duas coisas iguais. A ordem dos fatores não altera o produto. E por fim, y vezes y. O expoente do y é 1, somando os expoentes fica 2. Então, mais y ao quadrado. Finalizando aqui, eu tenho x ao quadrado mais x vezes y mais x vezes y. Isso dá 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Então, repare que aqui segue um padrão. Ó. Quem é esse termo que eu tenho aqui? É o meu primeiro termo elevado ao quadrado. Ó, primeiro, esse x é o primeiro termo e esse y é o segundo termo. Então, esse x ao quadrado é o quadrado do primeiro termo. O quadrado do primeiro termo. E isso aqui, 2 vezes x vezes y, é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. E esse y ao quadrado é o quadrado do segundo termo. Quadrado do segundo
termo. Então, não precisa fazer toda essa conta aqui toda vez que pedir para calcular x mais y elevado ao quadrado. Basta lembrar dessa última parte aqui, que x mais y ao quadrado, eu tenho que identificar quais que são os termos, o primeiro termo e o segundo termo, e lembrar da expansão disso aqui, que é o quadrado do primeiro termo, ou seja, o primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, o segundo termo elevado ao quadrado. Basta lembrarmos isso aqui. Bom, aqui alguns exemplos. Eu tenho 3 mais x elevado ao quadrado. Aqui o primeiro termo é o 3. Aqui o primeiro termo é o 3 e o segundo termo é o x. Então, como é que eu faço para expandir aqui? Não preciso fazer toda aquela conta de novo. Basta lembrar o quadrado do primeiro termo, 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é o 3, vezes o segundo termo, que é o x, mais o quadrado do segundo termo, que é o x, ou seja, x elevado ao quadrado. E agora, calculando aqui, 3 ao quadrado dá 9, mais 2 vezes 3 dá 6, x mais x ao quadrado. É isso aqui que é para fazer. Bom, agora o segundo exemplo. O primeiro termo é 2a e o segundo termo é 3b. Pego o primeiro termo e elevo ao quadrado. Aqui, cuidado que precisa usar parênteses, pois agora aqui tem uma multiplicação. 2 vezes a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2a, vezes o segundo termo, que é 3b, mais o quadrado do segundo termo. Aqui precisa lembrar de usar parênteses, porque 3b é 3 vezes b, que é uma multiplicação. Calculando isso aqui, ó, 2a elevado ao quadrado. Quando eu tenho um produto, vocês têm que se lembrar que se eu tenho um produto a vezes b elevado a um expoente, isso é a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho a vezes b elevado ao expoente n, isso é a mesma coisa que a elevado a n vezes b elevado a n. Então, nesse caso, eu tenho 2 vezes a elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes a ao quadrado. Mais 2 vezes 2 vezes a vezes 3b. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes esse 3 aqui dá 12. 12 vezes a que multiplica o b. Então, 12ab. Mais 3b, entre parênteses, elevado ao quadrado. Mesma coisa. Aqui, ó, tem uma multiplicação elevada a uma potência, elevada a um expoente. Isso é a mesma coisa aqui, 3 elevado ao quadrado vezes b elevado ao quadrado. Então, aqui fica mais 3 elevado ao quadrado vezes b elevado ao quadrado. Agora eu tenho que terminar de calcular isso aqui. Bom, finalizando aqui, fica 2 ao quadrado dá 4. 4a ao quadrado mais 12ab mais 9b
b ao quadrado. Terceiro exemplo. Eu tenho x mais 1 elevado ao quadrado. O primeiro termo aqui é x e o segundo termo aqui é 1. Como é que a gente aprendeu? Pego o primeiro termo e elevo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. O quarto exemplo, eu tenho a mais b elevado ao quadrado mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Aqui o primeiro termo, ó, é a vezes b elevado ao quadrado, tudo isso aqui. O segundo termo é 1. Então, primeiro termo aqui, a vezes b elevado ao quadrado. Esse é o primeiro termo. Então, pego o primeiro termo e elevo ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais o quadrado do primeiro termo. Bom, eu tenho a vezes b elevado ao quadrado elevado ao quadrado. A vezes b elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Como eu tenho um produto, eu tenho que levar cada um dos fatores ao quadrado. Esse expoente é tanto do a quanto do b ao quadrado. Então, fica a ao quadrado vezes b ao quadrado elevado ao quadrado. Aqui eu usei parênteses porque o b já tem um expoente. Então, nesse caso, eu tenho que usar parênteses. Então, como é que fica aqui? Fica a ao quadrado vezes. Quando eu tenho uma potência de uma potência, por exemplo, a elevado na n, a elevado na x, tudo isso elevado na y, o que eu faço com os expoentes? Eu multiplico os expoentes. Fica a elevado na x vezes y. Então, nesse caso aqui, ó, b ao quadrado elevado ao quadrado, fica b elevado na 2 vezes 2, que é igual a ao quadrado vezes 2 vezes 2 dá 4, b na quarta. Então, terminando aqui, isso aqui vai ser igual a esse produto aqui eu já calculei, aqui embaixo. O resultado é esse aqui, a ao quadrado vezes b elevado à quarta, mais 2a vezes b ao quadrado. E 1 é elemento neutro da multiplicação, portanto, qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número. E mais 1 ao quadrado, que dá 1. Agora, ó, o último exemplo. No último exemplo, nós temos 1 meio mais x elevado ao quadrado. Bom, aqui o primeiro termo é 1 meio e o segundo termo é x. Então, eu pego o primeiro termo e elevo ao quadrado. Cuidado que aqui é uma fração, então tem que usar parênteses. 1 meio elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo.
mais o quadrado do segundo termo. Quando eu tenho uma fração elevada a um expoente x, por exemplo, eu elevo tanto o numerador quanto o denominador a esse expoente. Então, nesse caso, 1/2, se eu tenho 1/2 elevado ao quadrado, fica 1 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. Mas, como é que eu multiplico frações? Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. O denominador de uma fração, quando não aparece, vocês devem se lembrar que quando o denominador não aparece, ele é 1. Então, aqui fica 2 vezes 1, que é 2, dividido por 1 vezes 2, que é 2, vezes o x, mais x ao quadrado. Isso aqui é igual, 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado dá 4, então fica 1/4. 2 dividido por 2 dá 1. Então fica mais 1 vezes x, e esse 1 não precisa aparecer, mais x ao quadrado. Essa é a nossa resposta final. O segundo produto notável que nós vamos ver é o quadrado da diferença de dois termos. Ele é bastante semelhante com o quadrado da soma de dois termos, só tem uma pequena alteração no sinal da expressão. Então, como é que nós podemos resolver isso aqui? X menos y ao quadrado, eu posso escrever como x menos y vezes x menos y. E usando a propriedade usando a propriedade distributiva, isso aqui, esse primeiro termo desse parênteses vai multiplicar tudo que tem dentro do outro parênteses. Ou seja, x multiplica o x e multiplica também o y. Só cuidado que aqui o sinal do y é negativo. Então, aqui também eu tenho que manter o sinal negativo. X vezes menos y dá menos x vezes y. E esse y aqui, ele também multiplica os termos que estão no outro parênteses. Então, aqui fica menos y vezes x, menos y vezes x, e menos y vezes menos y. Calculando aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado, menos x vezes y, e esse y vezes x eu posso escrever como x vezes y também. E aqui a multiplicação de dois números negativos, menos com menos dá mais. Então, mais y ao quadrado. E isso aqui é igual a x ao quadrado menos x vezes y, menos x vezes y, dá menos 2 vezes x vezes y, mais y ao quadrado. Então, repare que é semelhante ao quadrado da soma. O quadrado da diferença é semelhante ao quadrado da soma de dois termos. A única coisa que muda é esse sinal do termo do meio, que aqui ele é negativo. Então, a única coisa que é diferente. Aqui continua sendo o quadrado do primeiro termo, que é x, só que agora em vez de mais é menos.
menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos ver alguns exemplos para ver se fica mais claro. Aqui nós temos y menos 3 ao quadrado. Então, primeiro termo é y. Então, primeiro termo elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais o segundo termo ao quadrado. 3 ao quadrado. Igual y ao quadrado menos 2 vezes 3 dá 6. Y mais 9. 3 ao quadrado dá 9. O segundo exemplo, 3a menos 5b ao quadrado. Aqui, como nós vimos anteriormente, quando tem uma multiplicação, usamos parênteses. Então, 3a elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. 3a ao quadrado, esse 2 eleva tanto 3 quanto a. Então, fica 3 ao quadrado, que dá 9, vezes a ao quadrado. Menos, aqui ó, 2 vezes 3 dá 6, vezes esse 5 aqui, ó, vai dar 30. Então, menos 30 vezes a vezes b. E mais 5 vezes b ao quadrado. Esse 2 eleva tanto 5 quanto b. Então, fica mais 25, que é 5 ao quadrado, vezes b ao quadrado. O terceiro exemplo, x menos 1 elevado ao quadrado. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1, que fica menos 2x, e 1 ao quadrado dá 1. O quarto exemplo, x ao quadrado menos 3 vezes y, tudo elevado ao quadrado. Bom, pego o primeiro termo e elevo ao quadrado. O primeiro termo é x ao quadrado. Como eu tenho uma potência, como o primeiro termo é uma potência já, eu uso parênteses. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui, ó, quando tem uma potência de uma potência, um expoente elevando uma potência, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes. O expoente do x é 2, o expoente do x ao quadrado é 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui fica x elevado à quarta. Menos, aqui, esse 2 aqui, multiplicado com esse 3, dá 6. Menos 6, x ao quadrado, vezes y. Mais, aqui, esse 2 eleva tanto 3 quanto y. Então, fica mais 9, porque 3 ao quadrado dá 9, vezes y ao quadrado. E, por fim, no último exemplo, eu tenho x dividido por 3, menos 4, tudo elevado ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro termo, x dividido por 3,
menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Quando eu tenho uma potência de uma fração, eu levo tanto o numerador quanto o denominador. Então aqui fica x ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, que dá 9. Menos 2 vezes 4 dá 8. Então aqui fica 8x dividido por 3. Mais 4 ao quadrado, que dá 16. Agora, o último produto notável que nós vamos ver é o produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que eu resolvo isso aqui? Mesma coisa. Esse primeiro termo desse primeiro parênteses, ele multiplica todos os termos do segundo parênteses. Então, fica x vezes x, x vezes menos y, fica negativo. E esse segundo termo do primeiro parênteses multiplica todos os termos do segundo parênteses. Então, fica mais y vezes x menos y vezes y. Isso aqui é igual a x vezes x é x ao quadrado, menos x vezes y, mais, repare que y vezes x eu posso escrever como x vezes y, menos y vezes y é y ao quadrado. Então, x ao quadrado, reparem, ó, x vezes y, eu tenho menos x vezes y mais x vezes y. Esses dois termos são iguais em módulo, porém os sinais são contrários. Seria a mesma coisa que se eu tivesse menos 2 mais 2. Isso é igual a zero. Então, esses termos, então aqui daria zero. E menos y ao quadrado igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o que eu posso concluir? Quando eu tenho x mais y vezes x menos y, isso é a mesma coisa que o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Vamos ver alguns exemplos agora. Nesse primeiro exemplo, eu tenho x menos 2 vezes x mais 2. Então, nesse caso, quando só troco o sinal, eu tenho os mesmos termos aqui e eles só diferem pelo sinal. É o caso do produto da soma pela diferença de dois termos. Então, basta pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, subtrair pelo quadrado do segundo termo. Ou seja, aqui fica x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado nós sabemos que é 4. O segundo exemplo, 2a mais 3b vezes 2a menos 3b. Pego o primeiro termo, que é 2a, e elevo ao quadrado. Menos o segundo termo, que é 3b, elevado ao quadrado. Isso aqui é 2 ao quadrado vezes a ao quadrado menos 3 ao quadrado vezes b ao quadrado.
2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Terceiro exemplo, y menos 1 vezes y mais 1. Aqui basta eu escrever como o quadrado do primeiro termo, que é y, menos o quadrado do segundo termo, que é 1. Ou seja, fica igual a y ao quadrado menos 1 ao quadrado, que dá 1. Esse é o nosso quarto exemplo. X ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, pego o primeiro termo, que é x ao quadrado, e elevo ao quadrado, menos o segundo termo, que é y ao quadrado, elevado ao quadrado. Isso é igual a, quando tem uma potência de uma potência, eu multiplico os expoentes. Então, fica x elevado a 2 vezes 2, menos y elevado, aqui também eu multiplico os expoentes, 2 vezes 2, que é igual a x na quarta, menos y na quarta. E o nosso último exemplo, eu tenho a ao quadrado dividido por 3, menos b ao cubo, que multiplica a ao quadrado dividido por 3 mais b ao cubo. Então, eu pego o primeiro termo, que nesse caso é uma fração, a ao quadrado dividido por 3, eu elevo ao quadrado o primeiro termo, menos o meu segundo termo elevado ao quadrado. Lembre, quando tem uma fração, eu levo tanto o numerador quanto o denominador ao expoente. Então, aqui fica a ao quadrado elevado ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, menos, e aqui b ao cubo elevado ao quadrado, quando tem uma potência de uma potência, basta eu multiplicar os expoentes. Então, menos b elevado a 3 vezes 2. Isso é igual, aqui no numerador eu tenho potência de uma potência. Então, basta multiplicar os expoentes. A elevado a 2 vezes 2, que dá 4. Dividido por 3 ao quadrado, que dá 9. Menos b elevado a 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, fica menos b elevado na sexta. Então, resumindo os produtos notáveis que nós vimos, nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Nós temos o quadrado da soma de dois termos. E nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Isso aqui é um resumo que é bom vocês terem anotadinho para memorizar, que ajuda na hora de fazer os exercícios. Bom, por hoje era isso, pessoal. Bons estudos!